Fala galera, está no ar o segundo episódio do Radar da Série B, o programa que acompanha tudo o que acontece no campeonato mais equilibrado do Brasil. Aqui você fica por dentro das classificações, das polêmicas, do mercado da bola e tudo que movimenta a Série B. Eu sou o Gabriel. Eu sou Giovana e bora falar de Série B. Bom, antes da gente começar o nosso programa de hoje, queria comentar uma coisa. Podem perceber, né, que estamos em vídeo chamado, o programa passado também foi. Esse e o próximo também vai ser nesse formato. Mas pode ficar tranquilos. A partir de semana que vem estaremos juntos presencialmente para trazer um programa ainda melhor para vocês. Então aproveita para acompanhar a Ressurge TV, porque semana que vem tem muito conteúdo bom sobre a Série B. Bom, ontem trouxemos, né, alguns resultados e tal, e ainda tinha alguns jogos para acontecer, que era o da Ponte Preta, do Atleti, contra o Atlético, do Juventude contra o Avaí e também do Fortaleza contra o Botafogo de São Paulo para fechar a rodada praticamente. Então, hoje já vamos trazer aqui para vocês sobre esses três jogos que ocorreram durante a noite. É. Eu acho melhor a gente começar, né, Gabriel, por Ponte Preta e Atlético. Que foi um empate, né, 1-1. E que a Ponte Preta começou ganhando, saindo do último lugar da zona de rebaixamento, né? Mas levou um empate pouco tempo depois, se eu não me engano, né? Aí queria saber a sua opinião sobre esse jogo também. É, a Ponte Preta não conseguiu segurar bem o resultado, né? De 1-0 tomou um empate, então viu a chance de sair da lanterna, e escapar assim em suas mãos. E agora vai dormir mais uma rodada na lanterna, infelizmente. Lanterna. E quem ficou feliz disso foi o Avaí e o América, né? É, agora eu tenho Porque mais um aí respirinho. a Ponte Preta podia ultrapassar eles, deixando eles mais num buraco ainda, mas com o empate não deu certo. Pois é, o jogão mesmo foi o do Juventude. Muita chuva, nossa Deus. Com certeza. Misericórdia, que jogo com chuva. O Juventude chegou, né, ganhou de 1-0, mas nossa, foi um jogo muito, muito difícil de ser jogado, ainda mais com um gramado extremamente encharcado. Não é. E essa vitória foi muito importante, né, pro Juventude, assumindo a vice-liderança do campeonato, ficando cada vez mais perto de voltar à Série A. Isso é. E agora eles assumiram a segunda colocação, né, mandando o Operário para terceiro. É o Operário que pode ficar meio, né, espertinho, porque na rodada anterior perdeu, né? Então, e o Juventude aproveitou, ganhou, fez a parte dele, e aí tomando o lugar do Operário. É. Outro jogo, né, que teve foi o para fechar a rodada foi do Fortaleza e do Botafogo. É, o Fortaleza ganhou e assumiu a quarta colocação, né? Então, tá jogando Sim. sem o técnico ainda, né? Ele passa a assumir só na nos jogos da oitava, né, da Copa do Brasil. Então, foi sem o técnico, né? Tá só o interino. Então, foi um jogo para mostrar para o novo técnico como é que eles estão jogando bem futebol. Não, eu queria fazer um adendo também, Gabriel, que o Fortaleza ganhou de 1-0, mas foi o gol muito bizarro, que foi assim, deu impedimento, mas depois foi lá ver no VAR, viu que não estava impedido. Os jogadores do outro time não conseguiram, né, e acabou entregando o gol pro Fortaleza. Falando Eu achei nisso de VAR, o teve um pênalti também, né? O pênalti foi anulado pelo VAR. sim, o VAR foi, tipo assim, o que mais teve destaque, né, no jogo do Fortaleza. E foi isso, né? Eles confirmaram um gol bizarro que foi da cabeça do zagueiro do time para praticamente dentro do gol. O jogador do Fortaleza só empurrou assim, ó, para marcar o gol. Nossa, Deus. A gente comentou ontem sobre o São Bernardo, né? O técnico deles foi demitido Legal. e após 2 anos, né? Passar 2 anos no comando do time. Não, eu também acho que não tinha clima para ele continuar, né, no time. 8 rodadas sem ganhar realmente complica muito a situação de um time. Então, eu acho que realmente ele já deu o tempo dele. 2 anos também é muita coisa, né? É. Técnico no Brasil não fica esse tempo.
E se você não mostrar resultado, infelizmente você não tem que ficar, realmente. O único que fica por muito tempo é o Abel Ferreira, né? Nossa Deus. É o único, é o único. Bom, fechando a rodada praticamente, né? Rodada 20 fechou. A artilharia agora tá com o líder isolado, né? O Mikael da CRB. Mas logo atrás vem o Bruno Santos do Londrina e o Robson do Novo Horizontino. Ambos dividem a segunda colocação com 11 gols cada um. Verdade. Então, o Michael, né, com 14 gols, é o líder isolado da artilharia, ajudando o CRB, né, que tá no meio de tabela, assim, mas tá tendo até que um jogo ok, os jogos, né, ok. Bom, com o fim, né, da 20ª rodada, e agora só vamos ter jogos depois da Copa do Brasil, para você, qual foi o melhor time da Série B hoje? Olha, a gente falou bastante desse time no episódio de ontem, entendeu? É, eu acho que, por causa de tudo que está acontecendo, o Novo Horizontino atualmente é sim o melhor time da Série B. Apesar do Criciúma ser líder, o Juventude ser vice-líder, eu acredito que o Novo Horizontino está numa régua assim, crescente, entendeu? O time que está mais crescendo na Série B. Então, para mim, atualmente, o melhor time está sendo o Novo Horizontino. Eu fui pelo lado do líder, eu coloquei o Criciúma porque eu analisei e eu vi que tá tendo uma das melhores defesas do campeonato, é o líder isolado, então tá tendo com um saldo de 11 gols, então para mim o Criciúma tá sendo um dos melhores times até o momento. Agora, indo pro lado mais técnico, quem que você acha que tá sendo o melhor técnico? É, então, para mim, o melhor técnico eu levei pro lado do líder também, né? O Eduardo, técnico do Criciúma, que tá tendo um trabalho muito sólido, muito organizado, e não é à toa que o Criciúma é líder, não é mesmo? É, ele está brigando para a liderança e ele consegue extrair o máximo que cada um dos jogadores do Criciúma está para oferecer. Então, eu Eu, coloquei o Eduardo. eu também fui nessa, eu coloquei também, né, que ele assumiu ano passado, né, em maio, e Uhum. levou o Criciúma a bater na trave, e agora o time tá mais engrenado, então, com toda certeza, eu acho que ele vai fazer o Criciúma subir esse ano. Bom, sabemos que, além dos jogadores, o apoio da torcida é fundamental. Para você, quem é a melhor torcida dos times? Olha, Gabriel, eu não sei se você vai concordar comigo, nem se nosso público vai concordar, mas eu fiquei entre duas torcidas que são rivais, que é o Ceará e o Fortaleza, que para mim eles lotam todos os jogos, eles estão lá apoiando o time, apesar da situação do Ceará e do Fortaleza, né? Que o Fortaleza está melhor no campeonato, né? Brigando para o acesso, mas tanto o Ceará, que também não tá lá, essas coisas, a torcida vai aos jogos. é, Vão lá para apoiar realmente o time, independente dos resultados. Então eu fiquei muito em dúvida entre as duas torcidas rivais, então eu coloquei as duas. Ah, eu coloquei o Ceará. Eu botei que é uma das torcidas mais apaixonadas, né? Então, tá registrando uma Com das melhores certeza. médias de público, então, para mim, foi o Ceará em si. Para você, quem tá sendo o melhor jogador de todos os times que estão na Série B? Ah, eu vou pelo óbvio, né? Pelo Maicon do CRB, que, que é o artilheiro da competição com 14 gols. E impressionante, porque todos os jogos que ele entra para decidir pelo CRB. Impressionante. Então, eu escolhi o Maicon exatamente por causa da artilharia e dos resultados. Eu vou por outro lado de artilharia, não. Vou pelo meio-campista, né? O Rômulo, lá do Novo Horizontino. E ele já tem 22 contribuições, né? Foram 11 gols marcados e 11 assistências. Então, para mim, tá sendo um dos melhores jogadores até aqui. Agora, um pensamento para. Vamos ver até no final do ano, né? Para você, quem é que sobe e quem é que cai? É uma colocação, hein, Gabriel? Porque é futebol, né? Tudo pode mudar de uma semana para outra. O Criciúma tá como líder, mas só 5 pontos
à frente do Juventude vice-líder, né? Então, tudo pode mudar. Mas eu acredito que vai estabelecer como quase como que tá assim. Eu acredito que quem sobe é o Criciúma e o Juventude, que já estão bem encaminhados, né? E também acho que o Novo Horizontino, se Deus quiser, esse ano eles sobem depois de 2 anos batendo na trave. Acredito que o Novo Horizontino sobe. E o Fortaleza. Acredito que o Fortaleza também vai. O Operário e o Vila Nova, que também estão na zona de classificação, né? Para o mata-mata, para subir. Eles têm grandes chances também. Mas eu fico com esses quatro: Criciúma, Juventude, Novo Horizontino e Fortaleza. E quem cai, eu acredito que não mude muito também. Acredito que vai continuar Ponte Preta, América, Avaí, e eu fico em dúvida entre Botafogo de São Paulo, Ceará ou Londrina, mas acredito que o Londrina cai. Acredito que o Ceará não vá. Acredito que a briga vai ficar entre o Botafogo e o Londrina. Olha, eu tive o mesmo pensamento, mas eu acho que vai dar Criciúma subindo, Juventude, o Vila Nova e o Novo Horizontino. Oh, Vila Nova! Eu acho que eles estão fazendo uma campanha boa também, tem tudo para subir esse ano. Agora, quem cai, com toda certeza, o América cai, o, Coitado do o Ponte América. Preta cai, Lanterna, só se tiver uma baita de uma reação. Eu não acho que o Londrina nem o Ceará vão ser rebaixados. Eu acho que vai dar Avaí e Botafogo de São Paulo. Eu acho que eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu fiquei em dúvida, né, entre o Londrina e o Botafogo de São Paulo, mas para escolher entre os dois, eu acabo escolhendo o Botafogo de São Paulo também. Agora, para encerrar o nosso programa de hoje, vamos fazer um jogo para nós analisarmos no final do ano para ver se a gente acertou ou não. Quem você acha que vai ser o campeão, o vice e os quatro que vão ser rebaixados? Então, campeão, eu vou manter a mesma. Criciúma, eu vou manter assim. O vice tá muita briguinha, né? Tipo assim, a diferença de pontos é muito pequena, mas eu acredito no Fortaleza. Eu acredito no Surpresa. Fortaleza. Então, não sei se vai dar. Ai, mas eu quero que seja Fortaleza. E pra mim, os quatro rebaixados, como já falei, né? É América, Ponte Preta, Avaí e Botafogo de São Paulo. E pra você, amigo? Para mim, Novo Horizontino vai surpreender e vai ser o campeão e vai deixar o Criciúma na vice. E, Oh! é, e sem sombra de dúvida, os quatro rebaixados é o América, o Ponte Preta, Botafogo de São Paulo e o Avaí. Eu acho que é os mais óbvios, né? Pela É. campanha e pela tabela também. E esse foi mais um episódio do Radar da Série B. Se você curtiu o programa, já deixa o seu like e compartilha com os amigos. Se inscreve aqui no Ressurge TV para não perder nenhum episódio sobre tudo da Série B. Até mais, pessoal!